Olá, bom dia! Bem-vindos ao Agroband. A gente começa o programa de hoje com um dos assuntos mais comentados no país: as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. O calor favorece a presença do mosquito. Nos últimos dias, temos acompanhado a aplicação de inseticida em vários bairros da capital gaúcha. No campo ou na cidade, a prevenção é a única maneira de combater o transmissor da dengue, como mostra a reportagem de Max Correia e Charles Martins. Para a dona Hilda, foi dia de correr para tirar as roupas do varal. Mas não era por causa da chuva. A dona de casa aprendeu que precisa limpar tudo. A poeira, por exemplo, pode esconder as larvas do mosquito que sobrevivem meses longe da água. É bom, né? Porque a gente muita coisa, isso aí a gente não sabia, né? Eu não sabia que tinha que limpar, né? A aplicação é feita por agentes da Prefeitura de Porto Alegre, nos pátios e nas áreas abertas das casas. Seres humanos e mamíferos não são afetados pelo veneno. Esse tipo de ação é realizada em um raio de 150 metros a partir da moradia de um paciente diagnosticado com dengue. Caso de um morador do bairro Jardim Carvalho que foi infectado em uma viagem ao Mato Grosso. Dentro do Jardim Botânico, uma outra investida busca mapear a presença do Aedes aegypti na capital. Essas armadilhas possuem uma substância que atrai os mosquitos. A fêmea ela vem para essa armadilha para colocar os ovos dela. Tem uma estrutura que sustenta esse cartão adesivo, que é o que retém o mosquito. Quando é detectado o vírus nos mosquitos, são tomadas as mesmas medidas de controle vetorial quando há um caso confirmado. No meio rural, onde há currais, pocilgas, armazéns, coxos, como agir? Está conosco a bióloga Clarice Vaz Emel Beck, que atua no Núcleo Social da Gerência Técnica Estadual da Emater. Bom dia. Bom dia, Lisimara. Como agir, então, nestes lugares, no meio rural, onde a gente tem um cenário um pouco diferente das cidades, para prevenir a presença do Aedes aegypti? A primeira coisa que nós temos que fazer é ter o cuidado em manter todos os locais onde possam haver focos de aparecimento de mosquitos longe disso. Então, como nós fazemos um trabalho em todos os municípios do meio rural de melhoria de arredores, onde se trabalha a questão do saneamento básico, a coleta do lixo, coleta seletiva, onde se separa o lixo orgânico e o lixo seco, a proteção de vertentes para evitar que as águas também fiquem paradas, enfim, várias ações são feitas para que esse mosquito ou outros mosquitos, principalmente o borrachudo, que nós temos muito no meio rural, né, apareçam com maior incidência. Qual que é a diferença do Aedes para o borrachudo? O Aedes, ele vai causar uma doença, né? Vai causar dengue. Ele tem um vírus que vai ser inoculado através do vetor, que é o mosquito, e vai causar dengue. Já o mosquito borrachudo, não, ele só vai dar um incômodo, né? Que é uma picada que dói, sai sangue e geralmente dá ferida, porque a pessoa, logo que é picada, ela já coça. Então, por isso que essa é a diferença dos dois mosquitos, né? E em que condições o Aedes aegypti aparece? Eu tenho a sensação que este ano tem mais mosquito. É verdadeira essa sensação? Sim, com certeza é verdadeira, porque esse ano nós tivemos um inverno atípico, tivemos mais temperaturas altas do que baixas, né? Tivemos uma grande incidência de chuva, o que prolifera o aparecimento de diversos insetos, né? Não só o mosquito, mas outros insetos também. E o hábito do mosquito? Ele é noturno, ele aparece geralmente quando começa a escurecer e no início da manhã. É isso mesmo? Isso mesmo. Os mosquitos, eles gostam de picar mais ao entardecer, né? E também de manhã cedo. E o mosquito também, ele se desenvolve, né? O da Aedes, em uma temperatura de em torno de 16 graus, os ovos já podem eclodir. Nós temos, por exemplo, o coxo dos animais. Como cuidar para que eles também sejam alimentados, mas que nós tenhamos uma prevenção do Aedes? Como fazer? O ideal seria que cada vez, né, todos os dias pelo menos, se tirasse essa água que fica nos coxos, né, e limpasse para evitar que ela ficasse parada. Nas construções, nas casas, nos galpões, em armazéns,
tem calhas. Tem que fazer uma revisão direto das calhas? Com certeza, tem que fazer essa revisão. Por quê? Porque tanto no interior quanto na cidade, o vento carrega as folhas, né? E essas folhas, geralmente, elas ficam acumuladas nas calhas e junto com as folhas, a água, então, quando vem a chuva, fica acumulada ali. E nesse local pode ser um foco de desenvolvimento do mosquito. Nós temos no Rio Grande do Sul a lavoura de arroz, que é irrigada, que fica a água a gente tem chamadas taipas ali, onde fica a água armazenada para fazer a irrigação. Esse tipo de lavoura pode ter uma incidência, uma possibilidade maior ou não? Eu acredito que o mosquito da dengue, ele não vai aparecer lá, mas mosquitos existem na lavoura de arroz justamente porque tem água ali e tem calor, né? E o mosquito, ele se desenvolve nessas condições. Então, o mosquito da dengue não, mas com certeza, borrachudo principalmente e outros mosquitos também vão aparecer nessa lavoura. Nós podemos ir para dentro da casa agora, dos produtores rurais, dos agricultores. Vamos falar na pia, vamos falar no sanitário, cuidados específicos para esses lugares. Bom, o que nós temos que ter na zona rural é o saneamento adequado. O que é esse saneamento adequado? Nós devemos ter a fossa séptica, né, que é para os resíduos que vêm do vaso sanitário. E nós temos que ter também a caixa de gordura, que é onde passa as águas servidas, que se diz que é a água do banheiro e a água da pia. Se tiver uma nascente na propriedade, como proceder? As nascentes, o ideal seria que fizesse a proteção dessas nascentes. E cuidados em geral, por exemplo, caixas d'água. No meio rural tem muito caixa d'água. É a mesma coisa que se recomenda para as cidades, tem que manter tampada. Manter tampada e o ideal também, né, que a cada 6 meses se faça uma limpeza desse reservatório da água para que ela tenha qualidade. Pneu é outra coisa que fica muito também nas propriedades rurais, o maquinário às vezes faz a troca, enfim, mesma recomendação. Mesma recomendação. Todas as recomendações que se tem para a zona urbana, se tem para a zona rural. Então, o mesmo trabalho que os agentes comunitários de saúde fazem lá na cidade, eles também fazem na zona rural. E nós, da Emater, juntamente com eles, temos a preocupação de também manter os agricultores informados para que não ocorra o aparecimento do mosquito. E se houver alguma suspeita numa propriedade rural, o melhor caminho é procurar a Emater? Geralmente, né, a gente tem um maior contato com os agricultores, porque nós, da Emater, estamos praticamente todos os dias passando em algum lugar, de alguma comunidade do interior. Então, assim, se alguém da Emater ficar sabendo, vai com certeza enviar essas pessoas, né, para a unidade sanitária que vai tomar as providências. Bom, a gente agradece a bióloga Clarice Vaz Emel Beck, que trouxe informação. Acho que é isso, ela acaba de dizer, leva e traz a informação. Nesse caso, é muito bom ser um leva e traz. Nem sempre, mas nesse caso é. Então, muito obrigada, bom dia e Feliz Natal. Muito obrigada, nós que agradecemos e Feliz Natal para vocês também. E uma boa notícia no combate à dengue. Um laboratório gaúcho desenvolveu um larvicida biológico para combater o Aedes aegypti. O produto de uso doméstico já foi aprovado pela Anvisa. Vamos saber mais na reportagem de Felipe Peixoto e Cristiano Mello. Após 10 anos de estudos, pesquisadores do Rio Grande do Sul desenvolveram um larvicida biológico que mata a larva do Aedes aegypti sem agredir as plantas, os animais e as pessoas. O líquido é feito com uma bactéria e basta borrifá-lo na água. Não agride os outros seres vivos. Ele vai atingir exatamente o que a gente quer, que é a larva desse mosquito que está transmitindo todas essas doenças. A novidade é aliada no combate às doenças, mas não substitui a principal forma de prevenção, evitar água parada. E além de fiscalizar o próprio pátio, Eneida usa um repelente caseiro para afugentar os mosquitos. Tá funcionando? Funciona muito bem. É bom que a senhora se sente mais protegida ou não? Fica mais protegida, não vem o mosquito mesmo. Em 2016, o agronegócio não ajudará o PIB do Rio Grande do Sul como em 2015.
O cenário foi apontado pelo presidente do Sistema Farsul na entrevista coletiva de avaliação do ano e projeções para o próximo. O tamanho da queda na agropecuária vai depender do impacto do El Niño na produção e da taxa de câmbio nos preços. Carlos Esperotto destacou a safra recorde no ano que se encerra, de 32 milhões e 500 mil toneladas, e a projeção de queda de 6% na que acaba de ser plantada. O produto mais afetado será o arroz. O custo de produção está mais alto e a margem de lucro será menor. A principal bandeira da Federação da Agricultura será o seguro agrícola. Nós temos que ter seguro nesta atividade que o mundo inteiro se utiliza de repassar seguro ao produtor para ter a calma. E tendo a calma e tendo a equação, não existe esta figura do endividamento. No balanço do ano, que fez para a rede de rádios da Farsul, Esperotto avaliou os governos estadual e federal. Acreditamos que ações fortes têm que ser tidas e, logicamente, vamos dar um 8 para o governo Sartori, excluindo a Secretaria de Segurança. O governo federal não compareceu ainda com as condições para nós podermos avaliar e pontuar em notas. A sociedade brasileira está fazendo a avaliação. Para falar sobre a lavoura mais afetada na safra atual, o arroz, está aqui o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Henrique Dornelles. Bom dia. Bom dia. Houve um atraso no plantio do arroz. Tem gente ainda correndo contra o tempo e plantando. É de alto risco plantar agora. E nós vamos ter um comprometimento muito grande nessa área e no resultado final da safra por conta do El Niño? Infelizmente sim, é algo que a gente já tinha o temor e agora está confirmado em função do percentual da área plantada fora do período ideal, que se findou em 15 de novembro. E esses produtores que ainda estão por findar a área estão correndo um risco realmente bastante grande em função dos altíssimos custos de produção. O mês ideal para o plantio é outubro e neste ano só 10% da lavoura foram semeados no mês mais adequado, é isso? Realmente, essa diferença desse ano, ou seja, um percentual menor da área plantada dentro de outubro, é que distingue dos outros anos do El Niño, né? Ou dos outros anos que houve uma incidência muito grande de chuvas, que é o caso, né? Por exemplo, ano passado nós tínhamos um percentual de área muito elevada plantada no mês de outubro, e isso confirmou ou até nos surpreendeu com uma boa produtividade, o que fatalmente nós não teremos para essa safra. Produtividade, o rendimento por hectare. Houve uma grande evolução nos últimos anos na lavoura de arroz no Rio Grande do Sul, que é a lavoura irrigada. A gente costuma dizer que arroz gosta de sol na cabeça e água no pé. Essa evolução, ela vai continuar nesse ano com essa produtividade alta ou, além de reduzir a área, vamos ter um comprometimento grande no rendimento por cada hectare semeado? Bom, por questões que eu já comentei, ou seja, um elevado percentual plantado fora do período ideal, nos levará a uma produtividade menor. Isso aí é fato, já é certo. O que nós aguardamos agora é o quanto inclusive da lavoura plantada dentro do período ideal, como tu bem falaste, o arroz precisa de sol e ele responde muito ao sol, à radiação solar. Ou seja, nós temos duas variáveis influenciando negativamente, que é para aquela lavoura plantada dentro do período ideal está faltando sol e aquela lavoura que foi plantada fora do período ideal, ou seja, depois do dia 15, que essa fatalmente já tem um decréscimo por ser plantado não nas fora condições das condições ideais. Exato. E nós, o Rio Grande do Sul, respondemos por 2/3 do volume de arroz produzido no Brasil. Esse arroz diferenciado que a gente chama de agulhinha, o longo fino tipo 2, que nós exportamos para outros estados e até para outros países. Esse cenário de abastecimento, como fica com a redução na safra agora em 2016? Bom, haverá uma redução, acredito que seja significativa. Nós acreditamos que, infelizmente, nós vamos para números inferiores a 8 milhões de toneladas. Por exemplo, o ano passado foi 8,6, mas isso vai ser garantido, ou seja, o abastecimento vai ser garantido pelos estoques remanescentes,
que não são grandes. Isso nos dá uma certa garantia de bons preços que nós vamos precisar em função dos custos de produção. E, obviamente, o importado, que sempre entra no Brasil, sempre entrou, e talvez ele tenda a entrar com um pouco mais de intensidade em função dessa redução de produtividade. Mas nós vamos continuar exportando, porque foi fundamental a exportação nos últimos anos para fazer o equilíbrio da balança e evitar que o preço despencasse ao produtor. A gente vai conseguir continuar mandando nosso arroz para fora? Sem dúvida, isso é algo que a cadeia já tem essa maturidade da continuidade da sua participação no mercado internacional. Todo mundo sabe que o mercado internacional não tolera entradas e saídas, né? Ou seja, nós vamos nos aplicarmos bastante ou planejarmos bastante para que isso seja atenuado aí, seja bem equilibrado. E vocês tiveram uma notícia boa agora nos últimos dias. A lavoura irrigada está sendo retirada da bandeira vermelha na conta de energia elétrica. Isso, pelos cálculos da Federarroz, reduz em 23% o total do custo de produção. Realmente, é algo que a gente tem a comemorar, inclusive a comemorar o empenho da nossa ministra, que é a nossa principal líder, né, e da atuação de diversas entidades que conseguiram essa redução da bandeira vermelha, que o arroz não é que nenhuma outra atividade. Ou tu coloca água, tu irriga e tem arroz, ou tu não irriga e não tem arroz. Tu não consegue fazer uma economia de energia, que é o caso da introdução da bandeira vermelha. E essa redução de custos, da incidência da bandeira vermelha, reduzindo em 23%, vai deixar o aumento de custo em quanto? Olha, tem produtores que inclusive não vão notar isso, porque é tamanho o aumento das tarifas, né, mesmo sem a bandeira vermelha, que nós vamos passar de uma previsão de 104% de aumento da irrigação para 81% em função dessa retirada. Bom, vamos falar da abertura oficial da colheita. A gente está falando do fim do plantio, mas já estamos pensando em fevereiro, de 18 a 20, lá no Alegrete, na sua terra, presidente Henrique Dornelles. A abertura oficial da colheita do arroz. Como está o andamento da lavoura, modelo, que vai servir para a colheitadeira, que faz o início da colheita, e do parque todo no entorno para a vitrine tecnológica? Vai ser um grande sucesso, não tenho a menor dúvida. É a melhor lavoura do Rio Grande do Sul, é do Alegrete, onde vai ser feita a abertura. As vitrines estão Acho muito... que tem gente que vai dizer que a melhor lavoura é de outras cidades, mas tudo bem. Mas não melhor que a do Alegrete. Mas, enfim, as vitrines estão extremamente bem acabadas, o ambiente está muito positivo, inclusive nós vamos ter um debate, uma audiência pública com a senadora Ana Amélia, que vai debater a guerra fiscal entre os estados e a repercussão dentro da cadeia produtiva arrozeira. Bom, a pergunta que a gente faz sempre quando vem uma liderança aqui falando de produção. Para o consumidor, vai ter um aumento, vai continuar o preço no mesmo, vai diminuir do arroz? Nós acreditamos que, infelizmente, o consumidor acabará pagando mais caro pelo arroz, mas o arroz, como 5 quilos de arroz, eles alimentam uma família de 4 pessoas por um mês, isso não terá impacto significativo na vida das pessoas, pelo fato esse que eu comentei. Mas o consumidor brasileiro e de todo o mundo, porque o El Niño ele está influenciando o mundo inteiro, principalmente a Tailândia, que tem uma queda muito grave de produção lá, mas em função da seca. Isso nos remeterá a uma escassez mundial de produto, não a falta, obviamente, e isso, obviamente, se transformará em preços, digamos, aí sim remuneradores, talvez remuneradores ao produtor. Muito obrigada, presidente Henrique Dornelles, da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul. Um bom Natal e que tenha muito arroz na mesa de todos nós nestas ceias. Para nós todos, um bom Natal a todos os produtores, a todos os consumidores. Nós temos compromisso com o Brasil de alimentar esse país com alimento saudável. Muito obrigada. Nos 11 meses deste ano, o agronegócio gaúcho exportou 10 bilhões 990 milhões de dólares.
queda de 3,57% na comparação com 2014. O volume chegou a 19.306.000 toneladas, crescimento de 29%. A China se mantém como principal destino, respondendo por 38% do total comercializado. Em novembro, 64% das vendas feitas pelo Rio Grande do Sul para o mercado internacional foram do agronegócio. Os números estão em relatório da Assessoria Econômica do Sistema Farsul. A indústria de alimentação animal registra o terceiro ano consecutivo com aumento na produção. De acordo com dados do Sindicações, em 2015 o crescimento é de 2%, com 66.300.000 toneladas de ração. A aquacultura foi o segmento que mais subiu. A demanda alcançou 940.000 toneladas, 10% a mais, favorecida pelo avanço no povoamento de tilápias e produção mais intensiva de camarões. Houve queda no consumo de rações para equinos e de alimentos para cães. Daqui a pouco, passamos os chineses no consumo de frango. Boa notícia para os produtores no estado. E ainda, vem chegando o verão. Como será a nova estação? Já voltamos.